todos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos, que é do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, com a minha interpretação Sabrina Leite de Albuquerque. Então, nós estamos na parte 3 e vamos agora para o episódio 1, tá bom? Então, ele fala que o poder milagroso de seu subconsciente. Aí estamos aqui na página 47. O que ele fala? Ele fala que o poder do seu subconsciente é ilimitado. Por quê? Porque é o poder divino, é o poder de Deus, tá? Ele controla todos os processos vitais e funções do corpo e conhece a solução de todos os problemas. E ele fala que o subconsciente jamais dorme ou descansa, porque é essa energia vital que vai fazer o nosso batimento cardíaco, que vai fazer pulsar o nosso sangue nas veias, entendeu? Então isso tudo ele diz que é o quê? Que é essa energia vital que vem do nosso subconsciente. No caso, que vem o quê? Do nosso ser divino, tá? Ele fala assim, você pode certificar-se desse poder milagroso simplesmente dizendo a ele antes de dormir que quer que certa coisa seja realizada. Ele é uma fonte de poder e sabedoria. Bem, aí o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o subconsciente ele não é limitado. Nós já vimos no episódio anterior que a nossa mente ela é condicionada. Condicionada a quê? A nossa mente ela é condicionada ao mundo que nós crescemos, que nós fomos sendo influenciados, né? Eu já dei o exemplo, por exemplo, aqui na formação do Brasil, que praticamente foi o branco, o índio e o negro. Por que a gente toma banho todo dia? Tomamos banho todos os dias, os brasileiros têm esse hábito devido à cultura indígena, tá? Se a gente for ver um país na Europa, um país no Canadá, ou um Canadá, por exemplo, eles não tomam banho todos os dias. Por quê? Porque a cultura deles não é assim, é uma cultura diferente. Nós fomos influenciados pelos povos indígenas nesse sentido. Então, a nossa mente ela é condicionada e pra gente tomar banho todo dia é normal, né? Teve uma vez a minha filha me contou assim, disse, mãe, eu li um artigo na internet dizendo que tem esses intercâmbios e uma brasileira foi para os Estados Unidos. E lá perguntaram para ela se ela tinha algum problema de pele, porque ela tomava mais de um banho por dia, que é normal. Aqui no Brasil, a gente tomar no mínimo um banho ou mais de um banho por dia, isso é visto como normal e lá não, entendeu? Então são condicionamentos mentais que nós temos. A mente superior, ela é incondicionada. Ela está além da nossa visão, ela está além da nossa experiência de vida, ela é algo muito maior. E é isso que ele fala. E nós, qualquer problema que a gente possa enfrentar, ele fala que nós podemos entrar em contato com essa mente subconsciente, que no caso é o nosso eu maior, e a gente conseguir encontrar as soluções. Ela dá para nós as soluções, tá? Então ele vai dar um exemplo aqui. Ele fala assim, que você pode certificar-se desse poder milagroso simplesmente dizendo a ele, antes de dormir, que quer que certa coisa seja realizada. Lembra que nós já falamos que um dos momentos que o consciente está dormindo, está assim meio sonolento, é quando a gente, antes de dormir e ao acordar. Então ele fala que nesse momento é um momento muito importante que a gente tem que aproveitar para saber resolver problemas, para saber implantar coisas positivas e mudar o que é a nossa realidade. Por quê? Lembra, o consciente e o subconsciente. Quando o consciente dorme, né, ele fica sonolento, a gente pode jogar as sementinhas que a gente quiser, entendeu? Dentro do nosso subconsciente. E isso é uma coisa muito importante, porque tem pessoas que antes de dormir, elas começam
a pensar num monte de problema, a pensar, eu não vou conseguir, é tudo muito difícil, e pensa muitas coisas ruins. E isso vai ressoar no teu subconsciente durante o teu sono todo. Então, quando você for dormir, você pode dizer assim, nossa, aconteceram coisas ruins, mas como você gostaria que tivesse sido o seu dia? Como você gostaria que a sua vida fosse? E aí você começa a pensar coisas boas. Por quê? Porque isso vai ressoar no seu subconsciente e vai implantar crenças fortificantes. E através dessa técnica, você pode até trocar uma crença limitante por uma crença fortificante, tá? Aí a gente vai aqui ver uma outra coisa que ele fala aqui. Aí ele diz o seguinte, que muitos artistas, eles tiram esse poder deles de interpretação, ou um poder de música, como ele diz assim, que o Beethoven, tudo vem dessa fonte criadora. Tudo vem, todos os nossos talentos vêm através dessa fonte criadora, desse que ele chama de subconsciente, tá? Então tudo vem de lá, esses talentos que são o quê? São talentos colocados para o eu inferior que somos nós, podermos nos expressar. A gente se expressa através dos talentos que o eu superior, que o Joseph Murphy fala que é o subconsciente, que é a nossa centelha divina, colocou em nós. Para quê? Para trazermos coisas positivas para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor e para a humanidade. Sempre trabalhando em função do bem, sempre se associando ao bem. Porque é disso que o mundo precisa, tá? E Deus, em sua essência, é o amor. E nós estamos aqui para distribuir o que? O amor pelo mundo. Aí ele vai falar de por exemplo, de um cirurgião escocês. Ele diz que o nome dele é o Dr. Esdaile. E esse cirurgião, ele começou a usar a hipnose numa época que não eram usados o éter ou outros métodos modernos de anestesia química. E aí, o que ele fazia? Ele simplesmente observavam que os doentes dele não tinham nem bactérias, não tinham uma série de problemas de infecções pós a cirurgia, as cirurgias que ele fazia. Por quê? Porque ele conversava e ele hipnotizava as pessoas, fazia o consciente dormir, né, antes da cirurgia. Então o consciente está aqui, ele hipnotizava, então ele fazia o consciente dormir e aí ele colocava o quê? As palavrinhas boas para ajudar na recuperação e na operação desses pacientes. E nem tinha na época anestesia e nem ação antibacteriana. As pessoas, assim, a ciência não tinha ainda esse tipo de estudo. E com a hipnose e com o poder da mente que a própria pessoa tem e era implantado na pessoa, essas coisas positivas, elas tinham um bom resultado após as cirurgias, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Isso aconteceu na década de 1840. Aí ele fala, aconteceu antes que começassem a ser usados éter e outros métodos modernos de anestesia química. Todas as operações foram realizadas apenas com a anestesia mental, tá? E aí, eu tô na página 48, tá? E aí ele fala que foi uma taxa extremamente baixa de mortalidade dos pacientes do Dr. Esdaile. E aí ele fala também que a origem bacteriana das infecções, praticamente ninguém sabia que as infecções pós-operatórias eram devidas a instrumentos não esterilizados e a organismos virulentos. E o Dr. Esdaile sugeria a seus pacientes, por meio da hipnose, que nenhuma infecção ou condições sépticas se desenvolveriam. O subconsciente dos pacientes respondia à sugestão e punha em ação os processos necessários para combater os perigos potencialmente letais das infecções, tá?
Então, aí ele pega e fala assim: há em você um poder e uma inteligência que transcende em muito o intelecto. Então, assim, não é a parte só dos cinco sentidos, é isso que ele quer dizer. Que tem muitas coisas que vão muito além dos nossos cinco sentidos e que a gente, por falta, a própria ignorância no sentido da falta do conhecimento, do saber, a gente não sabe usar o que nós temos. É como se alguém ganhasse um supercomputador e praticamente a pessoa não soubesse usar todo o mecanismo que o computador oferece para a pessoa. Essa falta de conhecimento faz a gente usar é, as leis da mente contra nós mesmos, entendeu? A gente não sabe usar ao nosso favor. E aqui isso aqui é um conhecimento que a gente pode o quê? Implantar. Agora, eu só quero falar uma coisa para vocês. Não adianta a gente estar aqui, a gente estar escutando e a gente estar lendo. Por que a minha vida mudou quando eu li esse livro? Porque eu comecei a implantar o que o livro fala em mim. Eu comecei a usar as técnicas, eu comecei a fazer o que? Uma dieta mental, só buscando coisas positivas para minha vida. Não é uma coisa assim rápida, e vai mudar da noite para o dia. Não é assim. Ninguém muda 100% da noite para o dia, mas é uma construção. Eu vou construindo, eu vou escolhendo coisas, eu tenho o poder de saber que eu posso escolher as coisas. E é isso que ele está falando aqui, tá? Aí ele entra aqui na página 49. O subconsciente é o livro de sua vida. Aí ele fala assim: quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que escreva, grave ou imprima na mente consciente, você vai experimentá-los com manifestações objetivas sob a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Sua vida tem dois lados, o objetivo e o subjetivo, o visível e invisível, o pensamento e a manifestação, tá? Então, a gente já viu que o subconsciente, ele não tem como argumentar. Ele diz o seguinte, que tudo é um poder mental, tudo vem da mente. Eu mentalizo algo e eu vou escrevendo como se eu tivesse um livro. O subconsciente é o livro da minha vida. Eu vou escrevendo através do consciente o que eu assisto, as conversas que eu tenho com alguém, o que o meu pai, minha mãe falam para mim. E aí a gente vai escrevendo o quê? A gente vai escrevendo a nossa história, porque nós somos muito o que nós pensamos de nós mesmos. Se eu pensasse, nossa, eu sou tão insignificante, alguém pensar uma coisa dessa, ninguém gosta de mim. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque essa crença vai ser implantada no teu subconsciente e cada vez mais ela vai lutar para confirmar aquilo. Por quê? Porque aquilo ali é uma crença limitante que vai se autoconfirmando a todo momento. Então eu coloquei algo que, porque vamos supor, alguém na minha infância, um tio, falou isso para mim. E aí eu absorvi aquilo como real, como verdadeiro, e eu criei essa verdade, que nada mais é do que uma crença limitante. E aí, qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Antes de dormir e ao acordar, ou fazer aquele relaxamento, limpar a mente e a gente ir adormecendo, fazer dormir o consciente, né? E aí eu implanto e falo coisas assim, não, eu sou uma pessoa muito especial, eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa amada, eu falo coisas boas, eu sou simpática, todos gostam de mim. Para quê? Para eu começar a mudar a minha autoimagem. Aquela imagem que ninguém gosta de mim, que eu não sou querida, porque alguém falou essa verdade que eu, pelo consciente, eu aceitei, e muitas coisas acontecem na nossa infância. Como eu falei, na infância, o nosso consciente, ele é muito assim fraquinho, a gente não sabe muitas escolhas. Então, normalmente o que as pessoas falam pra gente, a gente acaba absorvendo e vai para o nosso subconsciente. Então, é um momento muito importante, né? Saber o que você fala para os seus filhos,
E ver também o que os seus filhos, qual é a convivência que ele tem com os amiguinhos, o que os amiguinhos falam, o que os professores falam, que o professor ele tem uma autoridade em sala de aula, é algo respeitável, né? Ou algum lugar como uma igreja. Aí, por exemplo, se tiver um padre, se tiver um pastor, se tiver uma freira, tudo que falar é algo que a gente aceita como vindo de cima para baixo e aí implanta coisas positivas ou negativas na nossa cabeça. E às vezes isso vai repercutir para o resto da nossa vida. E aí nunca vão dar certo e a gente não sabe por quê. Por quê? Porque tudo quando eu quero mudar, mas aí o meu subconsciente tem implantado a crença negativa e eu vou me auto-sabotar. Eu consegui, vamos supor, alguém vai querer um emprego muito bom para mim e eu finalmente vou ter um emprego. Mas o que acontece? Sem querer eu não consegui acordar, sem querer eu fiquei com medo e eu não consegui, eu não venci o meu medo, eu tô insegura. Por quê? Porque eu não acredito em mim. Então você tem que acreditar em você, acreditar que você é capaz e enfrentar essas dificuldades, tá? Lembra da historinha do dragão, né? Que você é o herói da sua história ou a heroína da sua história, né? Na história da a Bela Adormecida, quem é? É o teu desejo que está dormindo. Aí tu tens que percorrer o caminho. Tu tens que estar disposta a percorrer o caminho. Por quê? Porque no caminho, para o príncipe acordar a Bela Adormecida, ele vai enfrentar desafios, né? Vão ter desafios. E aí ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que enfrentar que a bruxa, a bruxa vira o dragão é o nosso medo, então a gente tem que estar disposto a percorrer esse caminho, a enfrentar o dragão, que é o nosso medo, para despertar a Bela Adormecida. E ela acorda e abre os olhos, ou seja, o nosso sonho se realizou, tá bom? Então tudo depende de como a gente consegue entender essa relação da nossa vida, entender, a gente está aqui, como é que funciona isso, como é que eu posso mudar? Eu posso mudar? Eu posso mudar. Isso aí, a nossa mente, o nosso poder mental, ele é maleável, ele é manipulado, a gente pode. Só que aí é que tá. Esses ensinamentos aqui ajudam a gente a saber construir uma outra pessoa. E ele fala que esses pensamentos que nós temos de nós mesmos, que está dentro da nossa mente, vai ser um reflexo do que vai acontecer onde? No mundo exterior. Lembra? Tá aqui o espelho. A minha imagem seria a minha mente, ela só vai mudar, por exemplo, a minha imagem tá séria no espelho. Como é que o mundo exterior, que no caso é o espelho, vai sorrir para mim? Se eu sorrir. Se eu sorrir para o espelho, o mundo exterior vai sorrir para mim. E se eu ficar com a mesma mentalidade, eu vou mudar o que a minha vida? Nada. E você não percebe, mas você muda a sua vida. O que você pensava quando você era criança não é o que você pensa quando você está adolescente e não é o que você pensa também quando você está na idade adulta e não é o que você pensa quando você está já na terceira idade. Entendeu? Então são fases diferentes. Por exemplo, eu brigava por causa de uma boneca, vamos supor, quando eu era criança. A minha consciência evolui, quando eu tenho 15 anos, eu vou brigar por causa de uma boneca? Não vou brigar mais. Por quê? Porque eu evoluí, eu mudei a minha consciência, aquilo ali não interessa mais para mim. Eu quero outras coisas, a minha consciência evoluir, eu quero ter outro tipo de conhecimento, eu quero buscar outras coisas, ou seja, a gente evolui. Nem todo mundo evolui, né? Tem pessoas que já têm 60 anos com objetivos de vida de 18, passa pelo mundo e não percebe o que veio fazer, quais são as mudanças necessárias, o que é a expansão de consciência, né? Então tem pessoas que passam aqui e elas paralisam a consciência e não evoluem. E o nosso objetivo é o que? Evoluir. Evoluir por nós mesmos, tá? E evoluir para a humanidade também, dar algo positivo, porque é isso que Deus quer, né? A gente veio para cá para o mundo para algo positivo.
né, para expandir o que? O amor que tem dentro de nós e os valores divinos, tá bom? Então ele fala isso, que o subconsciente é o livro da sua vida. Por quê? Porque o que está escrito no subconsciente sobre mim, o que eu penso sobre mim, muitas vezes é o que vai se expressar nesse mundo externo. É o que vai se expressar no mundo externo, tá bom? E aí, ele fala, você está sempre escrevendo no livro de sua vida, uma vez que seus pensamentos se transformam em suas experiências. Aí ele cita aqui um filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson. O homem é o que ele pensa durante o dia todo dia. Então, o que você pensa de você? O que você pensa sobre o dinheiro? O que você pensa sobre o amor? O que você pensa sobre a amizade? O que você pensa sobre o mundo? O meu irmão sempre fala assim, ele dizia assim, eu acho que no mundo tem as pessoas são muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. E eu achei muito interessante isso. Ou seja, a gente tem que pensar que sempre tem pessoa ruim? Tem. Mas tem pessoas boas? Tem. Então, no mundo sempre tem pessoas muito mais boas do que ruins. Então, isso aí é uma crença muito boa. E pensar assim, eu sou cercada de pessoas boas. Existem as ruins? Existem, mas só que eu não tenho ligações com essas pessoas. Eu tenho ligação com as pessoas boas, né? Então, isso é uma crença muito boa que ele falou e eu acatei para mim. Eu disse, realmente, essa forma de pensar é muito, muito legal. E aí ele fala aqui, na página 50, o que é impresso torna-se expresso. Você tem que gravar ideias certas e pensamentos construtivos, porque você tem que construir o ser que você é. Mas aí você que tem que tomar o quê? As coisas na sua mão. Eu decido, eu construo o que eu quero ser. Não é o que fulano falou, a TV falou, não, eu que quero pensar. Eu tenho o direito de pensar, eu que tenho o direito de refletir, e eu acho que eu quero experimentar isso aqui na Terra. Então eu vou trabalhar a minha mente para isso se realizar. Certo? Então, aí ele fala aqui que o consciente e o subconsciente, eles têm que agir em uma sincronicidade, tá? Eles têm que estar juntos. E ele fala que no mundo antigo, o Hermes Trismegisto tinha a reputação de ser o maior e mais poderoso mago já conhecido. Então, ele tinha uma premissa que ele falava que é assim como dentro, assim como fora. Assim como em cima, assim como embaixo. Em outras palavras, tudo que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço, certo? Então ele diz que essa é a lei da vida. Então o Hermes Trismegisto, ele é o considerado grande mago, né? Então, ele ensinou, das suas premissas é isso, o que está em cima e o que está embaixo, ou seja, o que está na minha mente, no mundo das ideias que o Platão fala, é o que eu vou experimentar. Por quê? Porque para construir uma casa, eu quero construir um edifício. Primeiramente, eu tenho que elaborar aquilo aonde? No meu plano mental, para eu poder realizar. Só que se eu mesma, não disser para mim mesma, assim, não, eu que vou construir a minha vida, através dos meus pensamentos. E tem pessoas que elas vivem como deixa a vida me levar. Elas ficam assistindo a TV, elas pensam que a TV pensa, agora a moda, a cor é rosa, e todo mundo compra rosa. E agora a moda é azul bebê, todo mundo compra a moda azul bebê. Por quê? Eu estou usando a cor da moda. Sim, mas quem decretou que a cor da moda é essa? Eu estou usando a cor da moda porque eu achei legal essa cor da moda, diferente. Porque tu achaste legal a cor da moda. Agora não a pessoa dizer que é verde e cheguei. A cor da moda agora é verde, cheguei. Aí eu vou usar porque eu quero estar na moda. Quer dizer, pessoas vão ditando o que tu deves usar, o que tu deves vestir. Na minha época, quando eu era mais nova, tinha umas ombreiras aqui. Era da década de 80, umas ombreiras que as pessoas ficavam assim, sabe? Usando. Gente, eu nunca gostei disso.
E eu não queria usar essas ombreiras porque eu não me identificava. Mas a moda da época era assim, entendeu? E tinham pessoas que usavam porque era moda. É isso que eu quero dizer para vocês. Não são as pessoas que vão ditar o que tu queres ser, o que tu vais vestir, a cor do esmalte da unha. Ah, porque a atriz da novela tal usa o esmalte da unha. Aí todo mundo compra o mesmo esmalte, entendeu? Inconscientemente tu és influenciado por essas coisas. Só que tem que dizer assim mesmo, não, eu achei legal a cor da unha dela e eu me identifico de alguma forma. Então eu vou usar não porque a atriz usa e eu quero me refletir na atriz. Não, eu usei porque eu achei bonito, eu achei legal. Ah, e a ombreira? Não, eu não gostei da ombreira. Eu não quero. Ah, mas tá na novela, tá no filme. Sim, mas eu não gostei. E é isso que eu quero que você pense. Que você pode ter o poder de escolha e não deixar as outras pessoas escolherem por você. Entendeu a diferença? Tá? E aí bora ver o que ele fala assim. Então ele fala assim, o que é que nesse instante você pensa e sente sobre si mesmo? Aí ele fala o seguinte, que cada partícula de seu ser expressa essa ideia, né? O que eu penso sobre mim? E isso tudo constitui reflexos perfeitos da ideia que você faz de si mesmo. Esse é o significado real do que é gravado em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os aspectos da sua vida. Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que cultivamos, entendeu? Então é isso que você tem que aprender. É isso que o livro quer transmitir. Essa mudança. Às vezes você sofre influências positivas, isso é maravilhoso. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma prova de vestibular e eu já tinha me formado na UFPA, sou formada em Ciências Sociais. E aí eu queria fazer direito, eu não conseguia, eu tava triste, etc e tal. E a minha mãe, eu falei, ai mãe, eu não consegui passar na Universidade Federal do Amazonas, que eu morava lá em Manaus, um beijo aí pro povo amazonense, né? E aí, o que aconteceu? Eu liguei para ela, triste, ela disse, minha filha, não se preocupe com isso, o importante é que você está viva. E isso me deu uma vida, sabe? Quer dizer assim, apesar das coisas ruins que acontecem, pessoas que podem falar alguma coisa, têm implantado alguma coisa, não, nós estamos vivos, você está vivo para viver a vida que você quer, que você deseja, que você sonha, que você merece. É isso. Tem que levantar essa energia positiva dentro de você, entendeu? E eu venho fazer aqui esse canal porque eu amo falar e eu vejo assim que muitas coisas que eu passei na minha vida, muitas pessoas chegaram a falar coisas ruins para mim e eu ficava assim, ai, super depressiva, triste. Todos nós já passamos por momentos assim. Só que esses momentos são essenciais para nós termos nos tornado quem nós somos, entendeu? E você é tudo de bom porque você tem Deus dentro de você. Mas pega essa energia boa, põe essa energia boa para fora, entendeu? Faça merecedor. Eu mereço essa vida. Você está vivo, como a minha mãe falou para mim, minha filha. Isso não importa, você está viva, ou seja, tem um leque de oportunidades para você ser quem você quiser ser, tá? Então, mais ou menos, eu gostaria de ter passado para vocês o que hoje eu estou pensando em relação a tantas coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas, tantos altos e baixos, entendeu? Tantos erros que cometemos. Eu também eu cometi vários erros por falta de experiência, porque a minha consciência na época não era uma consciência boa, como hoje eu estou tentando expandir a consciência através do quê? Da ignorância ou do conhecimento da sabedoria? Através da sabedoria. Só que, como eu falei, não adianta nada. Eu vou ler esse livro, aí vou falar, ah, Joseph Murphy falou isso, não sei o que, mas pronto, morreu. É um conhecimento morto? É isso não. Eu tenho que
empregar esse conhecimento na minha vida. Então você que está aí, a partir de hoje, antes de dormir, grave, como eu falei no episódio anterior, pegue, escreva o livro que você quer da sua vida, escreva coisas boas. Estou tão feliz e grata, eu vi o Bob Proctor falando isso, que ele começa os textos dele, estou tão feliz e grato. E você começa, estou tão feliz e grata por esse dia ter acontecido tal. Aconteceu tudo errado, mas tu fala as coisas boas, entendeu? Eu consegui realizar meu sonho, estou muito feliz. E pega isso, lê, faz o teu sonho, lê e vai todos os dias antes de dormir, coloca para tu escutares. E ao acordar, coloca para tu escutares isso. E em várias vezes ao dia, se você tiver um tempo, faz isso, faz a respiração, põe uma música relaxante, aí vai. Aí quando tu vês que tu estás com sono, que isso é como se fosse uma auto-hipnose, ou seja, o consciente, que esse aqui dormiu um pouco, está adormecido, subconsciente está pronto para receber as sementinhas, tu gravaste já o teu sonho, coloca o play e coloca para escutar bem baixinho. Entendeu? E aí vai colocando as sementinhas do bem. Então isso é uma forma que a gente pode mudar o que é nossas crenças negativas, as crenças limitantes. Antes eu sabia disso? Não, eu não sabia e eu não usava isso. Hoje eu sei. Então a gente tem que ter as nossas armas positivas para nós escrevermos o quê? Um excelente livro de vida. Uma pessoa que tem os desafios na vida, mas ela consegue superar, ela consegue se encontrar, ela consegue ter orgulho dela mesma, ela consegue ajudar as outras pessoas, entendeu? Você tem tudo para ter orgulho de você mesmo. Tudo para ser o sucesso que você quer ter. Você não precisa de coisas mirabolantes, nossa, eu sou milionário, eu sou isso. Não, o sucesso às vezes coisas que satisfazem. Eu quero ser mãe e a gente tenta ser uma excelente mãe. Eu quero ser uma excelente dona de casa. Tudo bem, vá ser uma excelente dona de casa. Eu quero terminar o meu almoço. Pronto, concluí, sou um sucesso. Nasci para vencer e ser bem-sucedida. Por quê? Porque eu concluí o almoço. Eu fiz um estudo na internet. Uma pessoa viu. Puxa, que legal. A pessoa viu e gostou. Eu consegui passar o conhecimento que eu queria. Pronto, já sou um sucesso. Entendeu? Então, esses momentos, pequenos momentos, que a gente vai vendo o quanto a gente tem coisas positivas e agradecer a vida. Lembra que a minha mãe falou? Você está vivo, então vá viver no sentido positivo, no sentido da alegria, da realização. Se permita comandar a sua vida, direcionar o que você quer. E escreva no seu subconsciente coisas positivas, de amor, de luz, de paz, de alegria, de fraternidade, de bondade, de empatia, tá bom? Então ficamos por aqui, fiquem com Deus e nos veremos no próximo episódio.